Agora aqui em Cuiabá são 7 horas e 30 minutos nesse 14 de abril de 2023. Está entrando no ar, como você viu pela vinheta, o programa Saúde e Longevidade. Hoje com o tema catarata. E já se encontra aqui Dr. Gabriel Felski. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Conte. Estamos hoje aqui com um tema bastante interessante, né, que é catarata, que é uma coisa bastante comum. Vamos ter aqui hoje, conversando com a gente sobre esse tema, com todos os ouvintes, o Dr. Gil Carlos, que trabalha nessa área de oftalmologia e vai nos falar sobre isso. Bom dia, Dr. Gil. Oi, tudo bem? Gostaria de agradecer antes a oportunidade. Hoje é um tema interessante, que eu gosto bastante de falar para as pessoas. A catarata é uma forma de cegueira evitável, então, quando bem orientado, o paciente bem conscientizado, consegue ser evitado, que melhora a qualidade de vida deles. Olha, você que está aí, aqui em Cuiabá, no interior do estado, em qualquer local, tem alguma dúvida sobre catarata, fazer cirurgia, não fazer, como tem, e quiser mandar a sua dúvida, utilize o nosso WhatsApp, 981-44-1037. Só mandar uma mensagem de texto com a sua dúvida, a gente vai estar aqui perguntando para o Dr. Gil Carlos. Doutor, a primeira questão, todo mundo vai ter catarata um dia, é uma questão de idade? Ou tem pessoas que não? Se você viver bastante, todos vamos ter. É natural do envelhecimento. Com o passar dos anos, cada vez mais vai acontecer a catarata. Eu espero fazer minha primeira cirurgia de catarata aos 104. É uma garantia que a gente vai viver bastante, né, doutor Gabriel? Com certeza. Doutor Gil, como é que eu sei que eu tenho catarata? Como é que a gente faz o diagnóstico? Porque como é que eu vou ficar sabendo que eu estou começando a ter catarata? No começo, o paciente ele vai sentir um embaçamento visual, uma dificuldade, principalmente algumas cores. Existia um pintor famoso, Monet, que ele começou a trocar as cores sem saber nos quadros. Dificuldade para dirigir hoje em dia, à noite, os halos dos carros. O grau do seu óculos vai mudar com frequência e vai ter feixes de luz na visão algumas vezes. E algumas cataratas também, ela diminui a visão para perto. Sim. Melhora a visão para perto, perdão. Ah, tá. Existe alguma coisa que, assim, ela pode facilitar as pessoas em ter cataratas? Ou não tem algum tipo de atividade, algum tipo de comportamento que ajuda a aparecer mais cedo ou não? Assim, a catarata ela é um envelhecimento natural, mas existem medicamentos, no caso do corticoide, quando usado durante muito tempo, o paciente pode desenvolver mais aceleradamente a catarata. Algumas doenças como diabetes, o uso abusivo do cigarro, do álcool, também, alguns traumas oculares e a radiação ultravioleta, quando o paciente não é orientado a fazer um preventivo, uma proteção com o uso de óculos de sol. A nossa ouvinte, a Letícia Rodrigues. Letícia, brigadão pelo prestígio da sua audiência. Ela está falando aqui, ó, eu tenho 28 anos e tenho catarata. Quais são os cuidados, a Letícia Rodrigues? Uma paciente jovem, né? É mais difícil isso acontecer. Tem que saber a causa, se é uma paciente que faz uso do corticoide, se ela teve algum trauma durante esse período. A avaliação com o oftalmologista para examinar onde está essa catarata, se é no centro, se é posterior, para melhor conduta, tá? Os casos mais graves vai para a questão da cirurgia. Para fazer a cirurgia de catarata, tem idade? Quando que é recomendado? Como que é?
Na verdade, é uma cirurgia bem tranquila. Então, o importante é o conhecimento da pessoa que vai ser operada, né? Sim. Porque durante a cirurgia, o paciente, ele às vezes é anestesia tópica, ele está escutando o que está acontecendo. Então, quando você leva ele para um ambiente bem agradável, isso torna a cirurgia melhor. Sim. Agora, se o paciente tiver alguma dificuldade com esse ambiente, é claro que nós vamos ter uma recuperação mais tardia. Entre só usar medicamento e fazer a cirurgia, qual que é o momento que fala, não, agora tem que ser cirurgia, não tem outro jeito? Não existe colírio que melhora a catarata. O tratamento ele é cirúrgico. Sim. A partir do momento que decidiu que a qualidade de vida está diminuindo, que você está precisando, o tratamento é cirúrgico. Do ponto de vista cultural, existe algum tipo de pessoas de olho ou alguma questão genética que favorece ter mais catarata do que outros? Existe um fator genético, sim, mas com o jeito que eu disse, essa opacificação, a catarata, nós temos uma lente natural Sim. no olho que quando perde essa transparência, isso que vai causar. É claro que o tema está bem aderido no programa, porque com certeza uma pessoa que tem uma vida mais saudável, Sim. ela vai demorar muito mais. Você mesmo começou uma brincadeira dizendo aos 104 anos, então Sim. a pessoa que tem esse foco, que consegue manter isso durante a vida, ela vai conseguir ter uma catarata mais tranquila, né? Mais tardia. Eu brinco com isso, que eu tive uma avó que chegou a 103 e ela lia sem óculos. Nossa. E nunca fez cirurgia, nunca fez nada, né? Que bom. Era um caso raro. Genética boa sua. Já. Os beduínos não são... vêm do deserto lá. O fato da pessoa ter o olho mais claro, mais escuro, não tem interferência nenhuma. Isso é a íris. O cristalino ele fica atrás da íris. Então Sim. a catarata ela anatomicamente ela é a opacificação atrás da íris. Sim. Então a íris Não interfere em nada. independente da cor. Sim. Doutor Gabriel, os problemas oculares interferem em outros tipos de saúde, algum problema? Ah, com certeza, né? Eu acho que você quando começa a perder a visão, você perde muito da qualidade de vida, né, Gil? E hoje a maior causa de cegueira no mundo, a maior causa de cegueira evitável no mundo é catarata, que é algo que pode ser corrigido, né? Sim. Então, através de cirurgia, que é uma cirurgia rápida, né? Como o Dr. Gil falou, uma cirurgia relativamente tranquila. Lógico que toda cirurgia é passível de complicação, mas é uma cirurgia relativamente tranquila. A quantidade de complicações são raras, certo, Dr. Gil? Existe, mas são poucas. Sim. E até gostaria que o Dr. Gil falasse, existem pessoas que já nascem com catarata, né, Dr. Gil? Que é chamada catarata congênita. Isso é quando a pessoa já nasce com a catarata e pode ser tratado já no começo. E uma criança pode fazer cirurgia de catarata sem problema nenhum? Isso, essa catarata, a catarata congênita. Sim. Já é tratada no começo, nos primeiros 6 meses. E as pessoas idosas, muitas têm catarata nos 2 olhos, né? Ela pode operar os 2 olhos? Como é que é essa questão? Opera espera, pode operar ao mesmo tempo? Então, você tem conhecimento, experiência que isso você vai ter que conhecer o paciente. Sim. Cada médico vai ter que conhecer o seu paciente. Perfeito. E é claro que se o paciente for aquele paciente colaborativo, que vai se comportar, ele volta na mesma semana para fazer o outro olho, mas o conselho não permite os 2 no mesmo dia. Hoje a recuperação é de horas a dia, então o paciente já faz, já volta, às vezes na mesma semana. Perfeito. E o pós-operatório, como que é? Demora muito tempo? Os cuidados, como que funciona?
Assim, vão ter alguns colírios, vai pedir repouso, esforço físico a algumas pessoas que forçam muito a atividade física, a gente pede para diminuir. E, é claro, dormir vai ser bom, alimentação, hidratação vai ajudar. Sim. Mas não tem nenhuma outra complicação que tem que ficar com o olho fechado, tem que utilizar algum tipo de óculos especial? A maioria não. Os mutirões, que é o Sim. público que a gente está tentando atingir, eu acredito, o paciente vai normal, volta andando consciente, tranquilo. Essa é uma cirurgia letiva, né? A pessoa pode marcar com o tempo, não tem... Isso. Como que funciona? Paciente, uma cirurgia letiva e o SUS aqui, no nosso estado do Mato Grosso, existem vários mutirões que fazem junto vários pacientes. E aí entra uma questão. Quem pode fazer a cirurgia? Na era da internet, isso é muito importante. Sim. Quem são os profissionais que podem fazer a cirurgia? Oftalmologistas, Sim. certo? E em relação às técnicas, existe uma técnica chamada, se não me engano, de facoemulsificação, né? Que é utilizado ultrassom, né? Isso. Ultrassom. Como é que é essa técnica? Só para o pessoal ter uma ideia, né? Acho que a maioria das cirurgias hoje são por facoemulsificação, né? É um aparelho de ultrassom ou não? Como é que é essa questão? Assim, ele abre a cápsula do cristalino. Esse aparelho ele vai emulsificar o córtex e o núcleo do cristalino. Vai ficar um saquinho que é a cápsula do cristalino, e lá vai ser implantada uma lente transparente com poder refrativo semelhante ao anterior que o paciente tinha. O SUS te proporciona essa lente? Eles têm? Alguns sim. Quando tem algumas pessoas abençoadas que já corrigem junto com a cirurgia o problema do grau. Então alguns pacientes já ficam liberados do óculos. Ah, que bom. Nossa... É um ouvinte, Madalena Venâncio, né? Ela fala: bom dia, fui diagnosticada com miopia há algum tempo. Qual o risco de não usar óculos adequados? Ou não tem risco nenhum? Madalena Venâncio. Obrigado, Madalena. Lá de Vila Bela, de Santíssima Trindade. Obrigado pelo prestígio da sua audiência. Um abraço para todo o pessoal de Vila Bela. Então, é uma dificuldade para enxergar a distância. Eu preciso saber a quantidade dessa miopia e saber se ela vai ter dificuldade, por exemplo, para passar na habilitação. Sim. Que se ela não usar o óculos, ela vai ter essa dificuldade para distância. Para perto ela vai enxergar bem. No caso da cirurgia, o doutor Gabriel perguntou aí, no caso da cirurgia da catarata, caso a pessoa tenha algum problema, eu não domino, apesar de ter os dois problemas, eu nunca acerto qual que é a ordem, estigmatismo ou miopia, né? O que dá para corrigir junto na hora da cirurgia de catarata? Então, hoje, com a tecnologia, você corrige todos os problemas quando bem orientado. Às vezes existem pacientes que vão embora da cirurgia de catarata e vão para uma cirurgia refrativa para perfeição, né? Mas a maioria fica com um pequeno grau de miopia, astigmatismo ou hipermetropia, né? Sim. Para as pessoas entenderem, quem não enxerga perto, como que chama, e quem não enxerga longe, como que é o nome? Para longe é miopia, para perto é hipermetropia. Ah, tá.
Eu sei que eu carrego os dois. Na ordem eu nunca sei. Eu só não sei colocar ele na ordem certo, mas eu tenho problema. E os dois com o mesmo grau, negócio incrível. Nos dois olhos, os dois com o mesmo grau, a mesma diferença, né? Como assim, a identificação? Muitas vezes as pessoas elas não têm problema de enxergarem para perto e para longe. E como que ela começa a identificar que ela tem que procurar um oculista? Ou o oculista é como outro médico, você deve procurar sempre? Então, a verdade é que uma pessoa emétrope que enxergou bem a vida inteira, aos 40 anos, ela vai precisar ter a dificuldade da presbiopia, a dificuldade para perto. Então, Sim. ela começa a consultar no oftalmologista anual. E, passando 50, 60, ele mesmo vai diagnosticar, vai chegar um momento que vai olhar, ó, sua catarata está amadurecendo, e com experiência cada vez mais você sabe quando está mais maduro e quando não está maduro, entendeu? Dentro desse contexto aí de procurar, de verificar, nós temos muito, e cidades pequenas do interior muitas vezes acontece isso, aparece um cara lá para vender óculos. Tá? Ele aparece lá com um aparelho, marca um dia, até anuncia nos alto-falantes muitas vezes, se tem uma radinha por perto, tá? E como que a pessoa sabe que ela realmente precisa de um óculo? Ou tem gente que de repente está com um problema mais sério e só utiliza óculos? Como que é isso? Perguntando essa questão, nós vivemos uma era, não é de agora, sempre foi um problema sério de ética profissional, né? E questão de óculos, eu conheci gente que vai na feira e experimenta os óculos e sai usando ele, né? O que seria falar para esse pessoal? Assim, eu tenho pouco conhecimento sobre isso. Os pacientes que passaram por mim não me falaram que fizeram isso. Muito comum isso, por incrível que pareça. Bastante comum. Mas aí eu acredito assim em ética, todos temos amigos na vida, né? Sim. Então, se você conhece o caráter da pessoa, de onde tirou isso... Mas nesse caso não, é alguém que aparece na cidade, anuncia, ninguém conhece ele. Ele diz que está lá para fazer consulta dos olhos, né? Sim. E já faz a consulta, já marca o óculos, já marca o número, vende. Eu falo isso porque eu conheço casos de pessoas que não tinham formação nenhuma. É alguém que fazia óculos, lá experimentava sem nada. Essa lente, essa aí ficou boa, você gostou, manda fazer o óculos e coloca. Né? Isso pode prejudicar o paciente? Então, é claro que existem vários problemas a serem tratados, né? Sim. Então, você mesmo perguntou do astigmatismo, da miopia, que eles podem estar juntos. Uhum. Eles, às vezes, vêm juntos. E essa pessoa que foi nesse desconhecido, ele não vai conseguir tratar os dois juntos ao mesmo tempo. Uhum. Isso é muito raro de acontecer. E numa ótica vai ter uma melhor qualidade, você vai tratar os dois juntos ao mesmo tempo. Sim. A maioria, se você fazer viagens internacionais, lá mesmo eles têm um óculos. Nos Estados Unidos eles já vendem o óculos que resolve só a miopia ou só a hipermetropia. Sim. Mas quando vem junto dois problemas, é mais difícil disso acontecer. O próprio conselho trata vamos voltar à questão da medicina, trata um pouco dessas questões, né, doutor Gabriel? Sim, o conselho diz que toda vez que você tiver um problema de visão, se deve sempre consultar com um oftalmologista. Né? Sim. Sempre procurar, porque, como o doutor Gil falou, você pode ter uma doença ali por trás desse problema. Sim. E você não vai estar tratando da sua doença, você vai estar tratando só, vai colocar uma lente. E outra vez, quando você às vezes acha que tem um grau 3, 3,5, 3 ponto alguma coisa, sim, e isso tem que ser medido, né? Tem que ser medido através de aparelhos, não é assim, você põe e acha que tá bom. Uhum. Às vezes piora até. Sim. Você coloca, você acha que tá bem e isso vai piorando a tua capacidade visual. Então eu acho assim que quem precisa de óculos, tem problema ocular, de visão, é fundamental que ele procure o seu oftalmologista. Exato. O erro
a diferença em termos de visão, de repente ter um óculos diferente ou não estando usando o óculos, ele pode causar algum tipo de dor, algum sintoma aí nas pessoas? Se você forçar muito, com certeza algumas dores de cabeça, vai ter, sentir uma dorzinha. Mas é aquilo que eu falei, o paciente forçar muito, igual no caso dessa paciente, que se o grau for muito elevado e ela ficar forçando, vai acontecer de sentir dor, sim. Já aconteceu, doutor Gabriel, de alguém aparecer com uma dor de cabeça ou algum outro problema e de repente não tem nada a ver neurológico os olhos? Com certeza, né? Deve ter muitos casos, né? Gil já deve ter visto isso, né? No consultório, o paciente chega lá com dor de cabeça e a causa era um problema de refração, né? Precisava usar óculos, ele começa, né, contrair a musculatura, né, Gil, para tentar ajustar o foco. Sim. E aí ele vai lá, coloca o óculos e resolveu o problema. Isso acho que a maioria das crianças, né, começa com isso, né, Gil? Muitas, né? Exatamente. Porque a criança, ela geralmente ela não vai te falar, que ela vai achar normal isso. Sim. Ela vai continuar fazendo, ela vai continuar indo para perto da televisão, vai continuar forçando e ela vai continuar fazendo, e a maioria nos consultórios oftalmopediátricos tem que ter o acompanhamento dos pais ou de uma pessoa que tenha olhado para essa criança e vai relatar para o oftalmologista. Você tocou um negócio interessante. E a tela da televisão, do computador, do celular, ela pode trazer algum malefício aos olhos? Olha, ela tem alguns estudos recentes falando que ela induz a miopia e também é prejudicial à luz azul, sim. Sim. Muito tempo na luz azul. Hoje tem umas formas de adaptação na tecnologia que você muda para a luz negra, para outra luz que não seja a luz azul. Que a luz azul, quando ela é muito intensa, não faz bem, né? Ela pode ajudar. Não, doutor. A luz azul é a luz do tablet, do celular. Isso. Né? Ela pode ajudar, no caso da catarata, ajudar a aumentar a pessoa ou desenvolver mais cedo? Catarata não tem essa relação, não. Sim. Mas com miopia, com estigmatismo, tem. Igual ele falou, lá dentro do olho a gente tem um músculo que ele é exercitado, né? Uhum. Então, essa alteração vai ser quando ele vai ser forçado. Quanto mais você forçar, vai mais para frente você pode ter alguma dificuldade. Vou criar uma hipótese aqui, meio maluca, mas pode ser. O cérebro, nosso cérebro, ele se adapta a determinadas situações, inclusive dos olhos. É possível alguém que comece a corrigir depois que passou muito tempo, ele vai utilizar um óculos e no primeiro momento ele pode sentir alguma dor de cabeça, algum desconforto? Repete, que eu não entendi. A pessoa não usava óculos, de repente ela passa a usar óculos, ela corrige, mas o fato do olho ter que forçar aquilo, o cérebro ter que processar um novo formato de entendimento, pode gerar uma dor de cabeça? Agora, o médico vai avaliar isso anualmente, né? Todo ano o médico vai avaliar para acompanhar o paciente, né? É aquilo que eu volto a falar. Quando o paciente já é um conhecido seu, você consegue ter mais liberdade para ajudar, né? 7h55. Chegamos ao final do nosso programa. Bom, Doutor Gabriel. Gostaria de agradecer, né, ao doutor Gil, professor, a todos os ouvintes da Rádio Conte, né, por mais essa semana, mais esse período. Estamos aí, semana que vem estaremos novamente aí, né, nesse mesmo horário. Verdade. E para tirar dúvidas de toda a população referente à saúde, né, tudo que a gente puder falar. Quem tiver alguma dúvida, até é bom enviar antes, né, professor?
Já Manda pra gente, manda o tema. Isso, né? manda o tema, o assunto que prefere, que a gente convida alguém que seja expert na área para falar sobre isso. Muito obrigado a todos e bom final de semana. Obrigado. Obrigado, doutor Gil. Ficaremos por aqui.